R$2 está aqui. No final do culto ele vai para a oferta, se não chega. Amados irmãos, graça e paz, por favor, abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Evangelho de Lucas, no capítulo 2, dos versículos 1 até 7. Hoje nós vamos ver, e já começar, no capítulo 2, vendo o nascimento de Jesus. O capítulo 2 é um capítulo muito importante no Evangelho de Lucas. É um dos capítulos que falam muito sobre a vida de Jesus, a infância, aspectos da adolescência estão citados nesse capítulo. São capítulos grandes, a gente saiu de um capítulo com 80 versículos, e a gente agora vai para um com 52 versículos. Então a gente vai de pouquinho, vamos devagarinho. O texto diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judeia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, a sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Baixe sua cabeça por um instante. Pai, essa porção da tua palavra é lida, e nós clamamos, Deus, que o teu Santo Espírito a ilumine em nossos corações. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, deixe sua Bíblia aberta, nós vamos por partes. Vamos ver a quantidade de coisas que existem nesses 7 versículos. Existem muitas informações aí. Dos versículos 1 a 3, perceba a história dentro da história. Veja, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Primeiro, César Augusto. César Augusto foi o nome que recebeu Caio Otávio. Esse é o verdadeiro imperador. Aí você olha para mim e diz: mas pastor, por que ele recebeu esse nome? Caio Otávio, que é o verdadeiro imperador de Roma nesse momento, e o primeiro imperador de fato, por que é que ele recebeu esse nome, César Augusto? Em primeiro lugar, ele é filho de Júlio César, um dos grandes do povo romano. Sendo filho de Júlio César tinha uma afeição muito grande por ele. E no testamento colocou ele como seu herdeiro principal, muito embora ele não fosse seu filho direto, mas fosse uma espécie de sobrinho neto. Então, o Júlio César era tio-avô de Caio Otávio. E esse Caio Otávio, a partir do momento que ele recebe essa incumbência, digamos assim, de Júlio César, por herança, de ter algum sentido na história de Roma, no império de Roma, ele entra numa querela que envolve 2 nações, a nação dele, que é Roma, e o Egito, sendo representado por Cleópatra. E houve uma questão muito forte, familiar, onde ele se posicionou de uma forma muito firme, afirmando a posição romana. E sabe-se que Cleópatra teve um relacionamento com uma pessoa, sua família. A história é muito grande, é muito extensa. Mas o fato é que Caio Otávio, ele recebeu
2 títulos. Esse nome não é um nome, digamos assim, o nome dele pessoal, mas é um nome construído por 2 títulos. O primeiro título é César, e a gente sabe que César não é nome, é título. César, a base, César para o latim, Czar para o russo, Kaiser para o alemão, todos eles são títulos, Então, o primeiro título é César, não é nome. E o segundo foi Augusto. Augusto também é título, dá a ideia de majestoso, de sublime, uma pessoa muito reverenciada. E esse título de Augusto foi dado pelo Senado em função dele ter agido com mão forte no momento crucial da vida do povo romano. Aí juntou os 2 títulos e ele ficou sendo conhecido. O Caio Otávio ficou sendo conhecido por esses 2 títulos. Em determinados livros você vai ver Augusto César, e em outros livros você vai ver o contrário, César Augusto. Mas o nome real, a pessoa real é Caio Otávio. E a gente vê aqui, irmãos, que vai acontecer um censo. Em tese, qual é a importância do censo? A importância do censo é levantar contribuições das pessoas que compõem o império, é levantar o tamanho do potencial militar, verificando quais seriam as pessoas que poderiam participar de uma guerra, caso necessário que Roma entrasse em algum tipo de guerra, levando em consideração que o povo hebreu, em tese, não estaria totalmente subjugado a Roma para lutar por Roma, a não ser que houvesse algum tipo de acordo. E isso era feito em Roma de 14 em 14 anos. Só que aqui, irmãos, nós temos outro referencial. Qual é o referencial? No versículo 2 diz que esse é um primeiro recenseamento. E no livro de Atos, do capítulo 5, no versículo 27, Lucas vai registrar o segundo recenseamento. Então ele diz que é o primeiro em função do segundo. Como Lucas e Atos é um livro só, então ele está dizendo, esse foi o primeiro que ele registrou. Porque de 14 em 14 anos, o Império Romano, ele fazia esse levantamento de censo. Então, enquanto Caio Otávio, que é César Augusto, ele era o imperador, Quirino era governador da Síria, e diga-se de passagem, Herodes era um dos tetrarcas, rei da Judéia. E esse primeiro recenseamento foi feito. E qual é a grande importância dessa informação para nós? A grande importância dessa informação para nós, irmãos, são os registros históricos, extrabíblicos, da posição e da condição de Jesus. Por quê? Porque o César Augusto, que é o Caio Otávio, há registro dele na história. O Quirino, que é da Síria, há registro dele na história. Não existe o registro do recenseamento de César Augusto, nesse momento, na história, mas subtende de que 14 em 14 anos, esses censos, eles eram feitos. Mas o censo de Quirino na Síria existe. O que dá margem como uma prova, uma evidência de que a nossa salvação, Jesus nasceu de verdade, Jesus não é um mito, isso é história real. Nós precisamos ter, ou no caso, resgatar uma visão teológica da história da humanidade. Esses detalhes mostram que Jesus não é um mito, não é uma história no sentido de mostrar um super-homem com superpoderes, como às vezes acontecia nos contos gregos. Não, Jesus é uma pessoa real, que existiu em um lugar bem definido no tempo, porque isso aí é o século IV, o século V, século VI, por aí, bem definido no espaço, porque cidades são citadas, bem definido na história, porque personalidades são citadas. A nossa salvação, irmãos, não se baseiam em lendas inventadas por discípulos, como muitas vezes querem defender alguns teólogos liberais. A ideia não é essa. Existem fatos, há evidências extrabíblicas
das pessoas que conviveram com Jesus, que Jesus passou pela história deles. A história é palco da revelação de Deus. E aqui a gente vai ver o palco de uma revelação, nada mais, nada menos que um cumprimento de uma profecia de Miqueias, 700 anos depois. Miqueias faz uma profecia, livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, está registrado, e 700 anos depois, através da vida desses homens, através de um edito de um imperador romano, a palavra do Senhor é cumprida. Ou seja, o nosso Deus, irmãos, é um Deus que conduz a história na sua soberania. E pelo fato dele conduzir a história, nós temos a plena convicção de afirmar, irmãos, que a vida tem um propósito definido. Nós não estamos aqui a esmo, não estamos aqui pelo acaso, não, há propósito do Senhor, na metanarrativa na vida. Qual é a metanarrativa da vida? Criação. Deus é o Criador Todo-Poderoso e nós cremos nisso. Mas houve um momento em que esse homem caiu, queda, Gênesis 3, e toda a humanidade foi afetada pelo pecado. Mas esse pecado não haverá de afetar a humanidade para sempre, eternamente, pois o próprio Deus, em amor, providenciou um escape, um resgate. Deus nos amou primeiro, enviando o seu Filho na cruz do Calvário. E aí a outra metanarrativa, a redenção. E nós estamos, irmãos, aguardando o último ponto, que é a consumação de tudo. E se as coisas no passado têm ocorrido, e se existem registros históricos de que essas coisas são verdadeiras, isso para nós deve soar como uma convicção de que mais dia ou menos dia haverá a consumação do reino do Senhor. Jesus está voltando e nós vamos ver o Senhor face a face. É por isso que esse pequeno texto, aparentemente insosso, ele é tão importante para nós. Ele não traz nenhum texto, nenhum inspirativo direto, mas traz registros, evidências fortes, importantes, de um Deus Todo-Poderoso que intervém na história humana, trazendo salvação. Amém? Aí veja os demais versículos. Isso aí, ó, ele. Ó o Caio Otávio aí, que é o César Augusto. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Irmãos, aqui o registro de uma viagem. Jesus está aí no ventre da sua mãe, seus pais vão se deslocar mais ou menos 120 quilômetros. Maria no 9º mês da gravidez. Numa viagem, irmãos, esqueça isso aqui. Esqueça esse clima, ar-condicionado, facilidades como Uber, avião, táxi. Esqueça isso. Nós estamos falando no século I. Uma viagem feita a pé, a cavalo, a camelo, enfrentando desafios terríveis. E o texto bíblico nos mostra que era algo muito forte pela geografia bíblica, de Nazaré da Galileia até a Judéia. Olha o mapinha aqui. De Nazaré até Jerusalém, se fosse traçado em linha reta, aproximadamente 110 quilômetros. Mais 10 quilômetros para atingir ali a Judéia. Uma viagem ruim, 3 dias, pessoas normais. Assim, quando eu digo normal, é sem estar grávida, sem muito peso, andando a cavalo, 3 dias. E aqui nós vemos uma mulher grávida no 9º mês, numa viagem ascendente, porque a geografia desse lugar nos mostra que a Galileia, lá onde está Nazaré, é mais baixa do que a Judéia, ou seja, de uma forma ou de outra, eles estão subindo, o que faz com que essa viagem fique um pouco mais pesada.
uma viagem difícil, uma viagem terrível, mas ela está aí, a família está aí, unida, vivendo uma realidade, um edito. E aqui a gente vê um texto, quando diz assim, ó, por ser ele da casa e da família de Davi, sabemos que eles são descendentes de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então, a condição é essa, uma viagem terrível, uma coisa muito forte. Eles são descendentes de Davi, e havia uma profecia em torno disso. No livro de 1 Samuel dizia que o Messias haveria de sair da casa de Davi. Mais uma profecia sendo cumprida. Versículos 6 e 7, o texto diz: e aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo dela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito. Repita comigo, primogênito. Preste atenção, por que essa palavra? Porque Jesus é primogênito de Maria e unigênito de Deus. Preste atenção. É primogênito de Maria. É o primeiro filho. De Deus ele é unigênito. Maria teve outros filhos. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 13. Dos versículos 53 até 58. Mateus, no capítulo 13. Dos versículos 53 até 58. O texto diz assim: quando Jesus acabou de contar estas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: de onde vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Quem é o carpinteiro, irmãos? A sua mãe não se chama Maria, e os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Versículo 56. Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então, de onde lhe vem tudo isso? Versículo 57. Escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhe disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra e na sua... Olha só. E ali não fez muitos milagres por causa de quê? Da incredulidade deles. Esse não é o único momento não, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 12, os versículos 46 e 47, é só voltar um pouquinho. Mateus, no capítulo 12, os versículos 46 e 47 diz assim: enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora, procurando falar com ele. E alguém lhe disse: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Quem é que quer falar com Jesus? A mãe e os irmãos. Esse mesmo texto, esse mesmo evento, se encontra no livro de Marcos, no capítulo 3, no versículo 31, 32. E no livro de Lucas, no capítulo 8, os versículos 19 e 20. A mesma coisa, a mesma situação, registrado nos demais evangelhos. Todos os evangelhos sinóticos entenderam essa situação, mostrando que Jesus, ele foi o primogênito, mas não foi o único. Não foi o único.
Irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 2, no versículo 12. João, no capítulo 2. No versículo 12. João, no capítulo 2, no versículo 12, diz: depois disso, ele foi a Cafarnaum, com quem? Com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ficaram ali não muitos dias. Por que é que eu botei esse versículo para vocês? Porque tem muita gente que defende a virgindade eterna de Maria. E esse texto mostra de forma clara que há uma distinção de trato. Ele não está falando, quando fala que Jesus tem irmãos, não é no sentido que a gente é irmão, de irmandade, é irmão mesmo. E ele faz a distinção, nesse versículo, entre mãe, irmãos e discípulos. Até dentro da casa dele, irmãos, como todo irmão briga. O irmão, ele tem um amor diferente. Ele dá um rim por você, mas não vai pegar um copo d'água para você na geladeira. Abra sua Bíblia aí, no Evangelho de João, no capítulo 7, para você ver uma arenga de irmão. Jesus arengando com os irmãos dele. No caso, os irmãos puxando briga com ele, né? Capítulo 7. Capítulo 7, a partir do versículo 1. Olha como está. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava andar pela Judéia, visto que os judeus queriam matá-lo. E a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Versículo 3. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: deixa esse lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz, porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Versículo 5, a chave. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Versículo 5, marca aí. Os irmãos de Jesus arengando com ele. Tu quer se mostrar, Vai para Jerusalém, vai para a Judéia, vai para a festa do tabernáculo. Fica aqui não, entucado. E essa situação, irmãos, dentro de casa, só vai mudar depois da ressurreição de Cristo. Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 14. Livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 14. Na igreja primitiva, esperando o Espírito Santo do Senhor agir entre eles. Atos, no capítulo 1, no versículo 14, o texto diz: todos estes perseveravam, unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos. Eles só vão acreditar, a ficha só vai cair mesmo, depois da ressurreição. Porque antes da ressurreição, o texto bíblico nos mostra no Evangelho de João que até os irmãos dele não criam nele. Jesus teve irmãos, sim. Ele é primogênito de Maria, mas é unigênito de Deus. É claro que o fato de Maria ter tido um relacionamento conjugal normal com José, aconteceu deles terem tido outros filhos. E aqui, irmãos, do ponto de vista bíblico, não é desonra para Maria ter tido outros filhos.
Por quê? Porque o casamento dela era honrado. O casamento é digno de honra. O relacionamento sexual, num casamento legítimo, é uma bênção. E ter filhos é uma bênção. E Maria teve filhos. Maria teve filhos. É muito importante esse relato, porque ele retira de nós algumas dúvidas. Voltemos ao texto, ao que é que ele diz, ó. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Irmãos, quando vocês pensarem nesse texto, não pense que o povo de Belém é ruim, não. É por causa do censo. Belém, ó, lotada, abarrotada de gente. Os estudiosos nos mostram que haviam dois tipos de hospedaria. Havia as hospedarias públicas e as particulares. Quando diz que não havia mais lugar, é natural entender que as hospedarias públicas, elas estavam todas cheias. E não havia outra possibilidade, a não ser uma possibilidade que foi aberta. E mesmo assim, essa possibilidade ainda é de muito estudo. Porque alguns creem, por causa do nome manjedoura, alguns creem que isso é uma coisa bem antiga, uma crença bem antiga, de que essa manjedoura estaria dentro de uma gruta. E que a palavra manjedoura, nada mais, nada menos, é o comedouro, o lugar onde os animais se alimentam. Não temos como, há muita discussão. Se você pegar os comentaristas que falam sobre esse texto, estudiosos que estudam isso profundamente, você vai ver que nesse texto aqui haverá muito debate. Mas o nosso objetivo, irmãos, não é o debate improdutivo. Mas o texto nos mostra que era um lugar humilde e que Jesus, o Rei dos Reis, em contraste com o César Augusto, que era o bambambam, um imperador adorado e está num castelo e é protegido, o verdadeiro Rei dos Reis nasce de forma humilde numa manjedoura. Hoje, inclusive, nesses dias, sabe-se que naquele lugar, a mãe de Constantino, em tese, é o que diz a tradição acerca desse lugar, mandou a que construísse um templo, chamado Templo da Natividade. Geralmente quem faz essa visita a Israel, um dos roteiros é passar por esse templo chamado Templo da Natividade. Isso aí é uma tradição, é fruto de uma tradição antiga, e muitos acreditam que Jesus nasceu nesse lugar por aí. É um lugar de muita atenção, porque é religioso e importante para as 3 religiões monoteístas do mundo. É um lugar importante para muçulmanos, é um lugar importante para judeus, é um lugar importante para cristãos. E nesse templo tem um lugar que é marcado como se fosse aquele lugar, o lugar aonde Jesus havia nascido. Mas tudo isso é reportado por tradição, muito embora esse lugar seja um lugar muito antigo. E onde é que eu quero chegar com isso? Irmãos, se foi nesse lugar mesmo, ou teve uma distância de 8 ou 9 ou 10 quilômetros do lugar onde Jesus nasceu, isso não retira o brilho do nascimento de Jesus e nem desfaz o fato de que Jesus realmente foi real, verdadeiro, ocupou tempo e espaço. Independente de ser tradição, independente de ser muito antigo, ninguém, irmãos, em sã consciência, eu não sei você, mas eu entendo que ninguém, em sã consciência, ia construir uma coisa dessa para algo que não existisse. Ninguém, em sã consciência, haveria de construir um templo como esse
para homenagear alguém que fosse um mito, uma lenda. Não, irmão, Jesus é real. E esse é o grande ensinamento dos versículos 1 a 7. O Deus Todo-Poderoso manifestou sua vontade na humanidade, intervindo no tempo e no espaço. Isso é maravilhoso. E aqui, irmãos, um evangelho de contrastes. Presta atenção. No capítulo 1, o anjo disse a Maria o quê? Ele chega para Maria e diz assim: saudações, agraciada, o Senhor seja com você. O anjo diz a Maria que a graça do Senhor está sobre ela. Não é verdade? O que foi que a gente viu aqui na prática? Uma viagem terrível que ela encontrou, que ela enfrentou, ou foi não? Ela enfrentou uma viagem terrível e quando chega no lugar, não tem lugar para ela na estalagem. Olha a situação. Salve, agraciada. Na prática, olha como está a situação. Eu não estou querendo tirar a fé do seu coração, não, irmão. Muito pelo contrário. O que eu estou querendo mostrar é que o sofrimento faz parte da vida. O sofrimento faz parte da vida. E essa é uma realidade complexa que a gente tem que lidar. O que foi que o anjo disse no capítulo 1? Ele será chamado Filho do Altíssimo. E onde é que o Filho do Altíssimo está nascendo? Na manjedoura. Olha o contraste com César Augusto, que começa o capítulo. É um livro de simetrias. E nós precisamos prestar atenção nessas simetrias. Sabe por quê, irmãos? Jesus conheceu o sofrimento e a dor. 2 Coríntios 8, 9. Pois vocês conheceram a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Irmãos, eu gostaria de destacar, nesses 10 minutos, 3 verdades espirituais. A primeira verdade espiritual é que Deus move a história, Ele é soberano. Não estamos aqui ao acaso ou a esmo. A vida tem propósitos. Há plano de Deus para você, para a sua vida. A sua história não começa em você. A sua história começa no Senhor. Você vê um edito foi promulgado por César Augusto. Quando o imperador César expediu essa ordem, ele nem imaginava que ele estava cumprindo, na realidade, as profecias do Senhor. Por que profecias? Porque tudo o que a gente viu aí, irmãos, já havia sido profetizado. Livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, o Messias deveria ser da semente da mulher. Profecia cumprida. Livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 10. O Messias deveria ser da tribo de Judá. Profecia cumprida. 2 Samuel, capítulo 7, versículos 1 a 17. O Messias deveria ser da família de Davi. Profecia cumprida. Isaías, capítulo 7, versículo 14. O Messias deveria nascer de uma virgem. Profecia cumprida. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. O Messias deveria nascer em Belém. E aqui a profecia está sendo cumprida. Deus moveu todo o império para que profecias fossem cumpridas. Morando José e Maria em Nazaré da Galileia, eles precisaram viajar até Belém para que a profecia fosse cumprida. Augusto, César Augusto ou Augusto César, ele é o imperador, mas quem manda é Deus. A vida de Jesus e a família dele nos dão um grande exemplo de que nós vivemos numa história, interagindo numa história, num cenário político, geográfico, histórico, real, verdadeiro. Nós precisamos resgatar o sentido teológico da história. A vida tem propósito, irmãos.
Os textos bíblicos nos mostram de forma clara, aplicando à nossa vida. Nós sabemos de onde viemos, nós sabemos por que nós estamos aqui e sabemos para onde vamos. Não se vive a esmo. A vida não é um jogo de dados. Tem propósito de Deus para tudo. Tem plano de Deus para as nossas vidas. Segunda grande lição. Essa família, eles viveram o seu tempo, viveram de acordo com os padrões, viveram de acordo com a ética, viveram de acordo com a lei que estava sobre a vida deles. José e Maria cumpriram a ordem do imperador, se submetendo às leis vigentes. Isso é uma prova de cidadania. Eles eram cidadãos, eles estão inseridos dentro de um contexto social. E eles sofreram para cumprir essa lei. Maria estava no 9º mês de gravidez, ela enfrentou calor, poeira, carência de água, irregularidade na alimentação, porque uma pessoa andando no lombo de um burro, 110, 120 quilômetros, ela não vai comer direito. Ela enfrentou desconforto, mas ela está cumprindo o plano do Senhor e exercendo sua cidadania. Se tem que se alistar, vamos se alistar. Irmão, se tem que pagar imposto, pague. Dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. É tão feio o crente sonegando imposto. Nós somos cidadãos do céu, mas isso não nos isenta das nossas responsabilidades éticas e sociais aqui na terra. Amém? Sofrimento. Ela cumpriu isso em cima de sofrimento. Aqui outra grande lição para a gente, sabe o que é? Quando fazemos a vontade de Deus, não nos é garantida uma vida confortável. Já recebemos a promessa de que tudo, até mesmo o nosso desconforto, tem uma grande importância no plano de Deus. Agora, como responder isso dos pormenores? Aí só a vivência com o Senhor, porque Ele só ilumina o próximo passo. Pense numa coisa da história do relacionamento com Deus, que me deixa invocadinha, que Ele nunca ilumina o caminho todo, Ele só ilumina o próximo passo. E a gente luta, aí próximo passo, next step, próximo nível, o cara bota o pezão lá. E o restante? Só a graça do Senhor. E tome luta, e abre mais um passo. E de passinho em passinho a gente vai. De passinho em passinho a gente vai. E o Senhor vai dando vitória, livrando o sofrimento terrível, dor, mas Ele vai abrindo a portinha ali, a brecha aqui. Uma certa pessoa que não devia nem estar ali, estava. E ali vai Ele provocando as situações. E a gente vai passando. É por isso, irmãos, que Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, tanto as boas quanto as más. É por isso que Efésios, no capítulo 1, nos versículos 11 e 12, diz: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que antemão esperamos em Cristo. Terceira grande lição, lição que o GAN viveu na prática, está ali. A pior coisa, pior do que uma estalagem cheia, pior do que os hotéis de uma cidade cheios, é um coração cheio, onde Jesus não tem mais espaço. Essa é uma grande lição que a gente aprende. Não havia lugar para eles na estalagem, não é porque o povo de lá era ruim, não. Por incrível que pareça, irmãos, hoje nós vemos o mesmo fenômeno acontecendo. Muitas pessoas
simplesmente não abre o seu coração para o Senhor Jesus? Porque o seu coração já está cheio. É um coração que muitas vezes está cheio de pensamentos de ficar rico, cheio de pensamentos de receber honra, cheios de pensamentos de prestígio, de prazeres, de negócios. Então a pessoa se enche dessas vontades, fica cheio e fica sem espaço para Jesus entrar. Mas feliz é o coração onde Jesus consegue entrar e fazer morada. Feliz é o coração onde Jesus consegue entrar e fazer morada. E por último, irmãos, essa não deve ser a nossa única imagem de Jesus. E aqui eu vou dar mais uma cutucadazinha, que eu já dei uma, vou dar outra. Irmãos, uma coisa que me chama a atenção, todo final de ano, Natal, comércio muda de cor, fica vermelho, verde e cor de ouro. Aí, panetone no supermercado, aquela musicazinha, aquela cantora conhecida de todo mundo, então é Natal. Aí você percebeu que alguma coisa mudou, Natal. Aí você vai para o imagético, como é que Jesus é representado nesse Natal? Está ali a figura de um presépio, que em linhas gerais, quando a gente lê esse texto de Lucas, no capítulo 2, dos versículos 1 a 7, na cabeça da gente, o imagético que vem é o presépio mesmo. O que é que você tem lá no presépio? Aqueles boizinhos, tudo ali ao redor. Ali já é um erro. Os magos não eram nem para estar ali, porque o contexto não é os magos. A gente vai ver no texto bíblico que a situação é diferente. Aí, os magos ali, com os presentes, aquele negócio todo. Jesus, aquela coisinha ali, na manjedoura, coitado. Do pobrezinho. O catarro caindo pelo nariz, aquela pobreza toda. Aí o tempo vai passando. E o imagético muda. Muda para onde? O imagético agora muda para um Cristo crucificado que não consegue sair da cruz. Você já percebeu isso? Não. Em todo lugar que você vai, o imagético em tese está ali. Um Cristo crucificado, algumas obras muito bonitas. Existem obras que são fantásticas. Tem uma obra de Cristo na cruz que até as vísceras o camarada conseguiu, através da escultura, reproduzir. Mas, irmãos, me perdoe a franqueza. O imagético de Jesus está errado. Está errado. Jesus não é essa criancinha do Natal, nem é aquele homem que está preso, sem poder, inerte e triste. Mudou, meu irmão. Por incrível que pareça, mudou. Esse pequeno e frágil bebê, ele teve uma vida poderosa, surpreendente, nós vamos ver nos textos bíblicos. Ele morreu por nós, ele ressuscitou, já não está mais ali naquele lugar, o imagético é outro. Ascendeu aos céus e vai voltar a esse mundo como Rei dos Reis. Cristo governará e julgar todas as pessoas de acordo com a decisão que elas tomarem em seus corações a seu respeito. Tenha certeza no seu coração que nenhum imagético falso venha diminuir ou até mesmo anular quem Jesus é. Esse Cristo aí venceu a morte e disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ele está à destra do Pai, Ele intercede por nós e Ele vai consumar o reino, mais dia ou menos dia. Essa é a grande verdade. Qual é o Cristo que está no teu coração? Que tipo de Cristo você abraçou? Às vezes a humanidade abraça muitos Cristos. Um Cristo superstar dos filmes,
um Cristo light, que só faz coisa boa. Mas o Cristo bíblico que venceu a morte, o tempo da graça está aberto, esse Cristo virá como Rei dos Reis, e Ele vai julgar as nações. Qual é o imagético? Como é que você tem imaginado Cristo? Grande lição. A lição da estrebaria é muito forte. Não havia lugar para eles na estalagem. Existe lugar para Cristo no teu coração? Porque, em tese, a situação é muito próxima. Existe lugar para Cristo em teu coração? Existe lugar para Cristo nas suas rotinas do dia a dia? Você tem procurado esse Cristo em comunhão, em oração, nas suas atividades devocionais? Ele tem conversado com você? Jesus está vivo, irmão, falei com ele hoje. Se você não tem conseguido ouvir a voz do Senhor Jesus, é necessário você rever os seus conceitos, reveja as suas prioridades, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso é intimidade com o Senhor que precisa ser buscada. As outras coisas haverão de ser acrescentadas. Amém? Vamos orar encerrando? Pai eterno e santo, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado, meu Pai, por saber que Tu és um Deus que move a história. Isso nos traz a convicção de que passarão os céus e a terra, mas a Tua palavra vai ser cumprida. Isso nos dá a convicção de que mais dia ou menos dia vamos estar face a face contigo. Isso nos dá a convicção de enfrentar este mundo aí fora e de dizer em alto e bom som: maior é o que está em nós do que o que está lá fora. Isso nos dá a convicção e a paz suficientes para que nós possamos viver nesse mundo tão terrível e tão ansioso. Tu és o Deus soberano que constrói a história, e o Senhor é bondade e justiça. O Senhor é tudo para nós. Pai eterno, nós também queremos Te louvar, Senhor, porque nós vivemos muitas vezes de acordo com os padrões da terra, e aqui e ali surgem questões onde nós estamos envolvidas. Aqui a gente viu Maria e José tendo que caminhar para um recenseamento, uma questão da sua época, da sua política, do seu tempo. Meu Deus, meu Pai, nos ajuda, Senhor, a que nós possamos ser cidadãos dos céus, mas também pessoas honradas, cidadão da terra, que faz o que precisa ser feito. Senhor, nós queremos também clamar, Deus, no nome de Jesus, que o nosso senso de prioridade não seja afetada pelas rotinas do mundo, mas que no nosso coração a nossa prioridade seja Te buscar. Entendemos, Pai, que quando a gente busca o Senhor, todas as demais coisas elas são acrescentadas. Eu quero clamar por cada filho Teu aqui, por cada causa. Quero clamar, meu Pai, pelos irmãos que estão se recuperando, problemas de saúde. Quero clamar, meu Deus, meu Pai, pelos hospitais que estão neste bairro, pelos médicos também. Quero Te pedir, Deus, que o Senhor nos dê uma noite de sono tranquila, que nós possamos retornar para casa em paz. E nos dá, Senhor, a certeza, a convicção de que o Senhor está sempre ao nosso lado e que nós estamos nessa peregrinação, muitas vezes sofrendo, mas com certeza nunca abandonados pelo Senhor nem pelo Seu amor. Pai, muito obrigado pelos livramentos, muito obrigado pelas portas abertas. E nós oramos assim, no nome de Jesus. A igreja diz amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Só lembrando que sexta-feira nós vamos ter o IEB Adora. Sexta-feira, 7 horas da noite.